O Juquinha, né? Inconcebivelmente muito, muito querido, todo mundo ama, graças a Deus. Foi meu primeiro trabalho, morei 1 ano na Serra do Cipó, na maior simplicidade, tentando viver realmente como ele vivia. Né? Participando totalmente integrada naquela natureza maravilhosa, silenciosa, pássaros, a água do rio era onde eu tomava banho, uma casinha de fogão de lenha, convivendo com cobras e lagartixas, que eram os animais que tinham lá. Né? Ele está realmente deteriorado, ele está deteriorando muito. Ainda está em tempo de restaurar, porque a restauração não faz milagre, não faz milagre. Ela também sofre desgaste, né, do tempo. Você vê, as igrejas estão sempre sendo restauradas, né? Os monumentos na Europa sempre, com frequência, de 5 anos, 10 no máximo. O pessoal está sempre dando manutenção, dando trabalho, fazendo trabalhos de prevenção. No caso do Juquinha, eu acho que o trabalho de prevenção seria de 5 em 5 anos, o ideal, porque ele é muito exposto à intempérie. O Juquinha, para mim, é a lembrança da minha infância, porque eu passava férias na casa dos meus avós, Dona Alice e seu Tião, em Conceição. E ele sempre andando pelas montanhas, às vezes na beira da estrada, pedindo ajuda, pedindo um fósforo, pedindo pão, o que se tinha se dava para ele. E ele também, o que ele tinha, ele dava. Quantas vezes a gente não queria flor, ele jogava dentro do carro, sabe? Então ele era um velhinho pequenininho, muito pitoresco, muito generoso. Minha mãe falava, quem estiver grávida não pode olhar para o Juquinha, senão vai nascer, o neném vai nascer parecendo com ele. E tinha inúmeros casos assim dele, sabe? Quando eu via na rua, na chegada da rua lá em Conceição, era uma meninada grande atrás, com pau, correndo atrás dele, puxava a roupa dele, falava que ia namorar com a sobrinha dele, ele ficava uma fera, e ele gostava demais dessa sobrinha. E o povo fechava a janela, fechava a porta, o Juquinha tá chegando e tal. Era essa a lembrança que eu tinha dele. Tenho outras lembranças também de quando o pessoal dava carona, principalmente o pessoal do ônibus. Eu lembro de ter visto ele comer uma laranja inteira, descascada com a unha. Ele comia inteira, dava 2, uma banana inteira. E assim, ele era literalmente um ser da montanha. Como aquele filme do Dersu Uzala, do Kurosawa, né? Tem o velhinho da Montanha de Gelo, que era um cara que vivia lá e, inclusive, orientou pessoas do exército e tal, que foram lá conhecer. O Juquinha era mais ou menos isso. E, por outro lado, ele sabia também se defender um pouco, porque eu escutava que ele dormia debaixo da lapa, era uma pedra que tinha lá, na beira da estrada de terra, que passava 3, 4 carros na estrada naquela época. Passava ônibus 2 vezes por dia, 1 vez por dia, e só. Não tinha mais nada, sabe? Era literalmente um deserto aquilo lá, né? Então, eu com essas impressões que eu tive, quando eu fui chamada para perguntaram o que eu achava dessa ideia de fazer e tal, claro, vamos fazer. Então eu fiz a maquete e fiz também a poesia, que hoje eu coloco debaixo da reprodução
da maquete. Eu faço aí uns 15 por ano, umas 15 peças dessa por ano. Por quê? São pela movimentação da forma, da posição dele sentado, a reprodução não é tão simples de fazer. A forma não é fácil, estraga muito e tudo. Então, é um trabalhinho trabalhoso e caro. Ele era uma pessoa de traços fortes. O irmão também, sabe? Traços marcantes. E isso até, de certa forma, ajuda um pouco o escultor. Ele sempre usava capanga, né? Para guardar ali as coisinhas que ganhava, o pão, o paletó, por causa do frio, ali a região onde ele viveu é uma região de muita variação de temperatura. Então ele realmente sempre com o paletó, sempre ganhava o paletó. E o sapato todo furado, naturalmente, porque região de muita pedra, né? Ele era um ser que vivia de ganhar o que a misericórdia dos outros dava. Entrou uma moça, uma mulher toda decote cavado, saia curtíssima, né, salto alto, brincão e tal. Aí o chofer do ônibus perguntou para ele: "E aí, Juquinha, o que você acha de mais bonito nessa moça?" Ele olhou e falou: "Os brinquinhos." Os brinquinhos. Um outro casinho que eu já escutei dele, é o seguinte: "Ô, Juquinha", até de uma amiga minha lá de Dom Joaquim. "Ô, Juquinha, vai lá pra você comer porque ele elogiou uma comida que eles estavam comendo. "Vai lá em casa pra você comer conosco. Vai lá pra você comer conosco." Aí ele falou assim: "Não, eu vou sim comer. Eu tô doido pra comer um conosco." Confundiu a comida com o nome da comida com o conosco. Então, tem inúmeros casos dele, inúmeros. Até já pensei que pode ser uma ideia fazer um livro com os casinhos dele, né? Enquanto quem viveu com ele está vivo. Que ele mamava na loba. Isso era sempre falado. O Juquinha viveu porque passou uma loba lá e deu mamar para ele. Que ele comia de tudo. Comia cobra, comia escorpião, comia aranha, lagartixa, sabe? Que eram os outros tipos de alimento que tinha lá. Que ele morreu 2 vezes. Que ele realmente já tinha morrido, que ficou num quartinho lá, que o quartinho dele era tipo um pouco maior do que a cama. A casinha era super baixinha, com tudo arredondado, que era feito com o barro de lá, né? Era feito de barro. E então que quando eles já pegaram ele para levar, para enterrar, que ele abriu o olho e estava vivo. Isso foi ela que me contou, né? Mas aí passou uns 2, 3 dias, ele deitou de novo. E aí foi quando enterraram, sabe? Foi assim, essa historinha aí que ela me contou. Não sei. Essa maquete, na época, foi feita em cerâmica, queimada a alta temperatura. Este é a reprodução da maquete, do projeto, né? Que para fazer o grande, você faz o pequeno primeiro, para estudar, é como se fosse um projeto de arquitetura. Então, eu vou... hoje ele está em base de vidro, ele é naquele cimento grout, de alta resistência, tá? Eu vou virar aqui para ler para vocês a poesia que eu fiz, tá? Sobre o Juquinha. José Patrício, o Juquinha das Flores, brotou da serra, humana flor, bença, compadre, ó o fósforos,
o corujão, o chupa-ovo, o ermitão, o sempre-viva, o anão da Lapa, mamou na loba, comia escorpiões, foi picado por 100 cobras, tem mais de 100 anos, a lenda do cipó, orquídea rara, o imortal Juquinha das Flores. Quando eu estava instalando um painel de azulejo no centro de Conceição do Mato Dentro, que foi um trabalho de encomenda de um prefeito, eu fiquei conhecendo outro prefeito, através do Teado. É um cara que tocava muita música em Conceição. E ele falou, não, você tem que conhecer o Clério Lima. Este trabalho, então, ele comentou comigo, Virginia, vamos encontrar, vamos conversar, preciso conversar com você. Eu tinha acabado de formar, filho pequeno, separada, sem um tostão no bolso. E então eu falei, vamos encontrar, vamos conversar. Sugeri a ele fazer uma escultura minha de criação. Num outro encontro, ele falou, Virgínia, vamos fazer, mas vamos fazer o do Juquinha. Tem 4 anos que ele morreu, 3 anos que ele morreu, vamos fazer dele. Você tem facilidade para fazer o realista? Vamos. Falei, vamos, do jeito que você quiser. Então ele sugeriu esse trabalho. Eu fiz primeiro a maquete, né, que foi esse trabalho aí, foi aprovado por eles. Eles, então, conversamos, disseram as condições que eles teriam como fazer, eu topei, né, e fiquei procurando onde fazer. Fiz a opção de fazer, então eu fui na Fazenda Palácio e lá eu pedi o dono se ele tinha um lugarzinho lá para eu morar, para fazer o trabalho. Então ele ofereceu uma casinha, caindo um pouco, os pedaços, e o pessoal fez o ateliê para mim de palha, porque em Morro do Pilar tem a tradição de ter um coqueiro que tem uma palha, muita gente faz casa lá assim, com essa cobertura. Então eles fizeram essa cobertura para mim, me mandaram 2 caminhões de argila, e aí eu fiz o trabalho ampliando as medidas da maquete, a estrutura de madeira. Teve uma pessoa que foi lá me ajudar nisso, fez essa estrutura de madeira, eu preenchi com argila através da técnica italiana de construção de escultura. Depois eu chamei o seu Antônio Portilho. O seu Antônio Portilho, ele trabalhava no IEFA. Ele era a pessoa que tirava forma, sanca de várias obras que precisavam ser reproduzidas enquanto patrimônio histórico, e fez essa forma para mim. Foram 26 partes, depois ele fez a fundição, também 26 partes, em cimento. Depois nós conseguimos, eu e ele, conseguimos um caminhão que nos ajudasse a levar as partes lá para o lugar onde foi oferecido para instalar, porque existia uma ideia de colocar na beira da estrada, através de um arquiteto, Ronaldo Rajão. Eu tive o apoio para colocar ele onde ele está hoje. Por quê? Porque ali o Juquinha ficou exatamente como eu queria. A escultura, o horizonte infinito, a natureza, que era onde ele viveu. Então ficou um trabalho completo, né? Um trabalho totalmente integrado à natureza. E ainda com o fato de ser no chão, né? O fato de ser no chão é um trabalho de interferência de participação popular. Então, quer dizer, quem quiser chegar perto dele, abraçar com a mão, tocar,
consegue. Isso aí é que eu acho que é muito bom, né? Muito importante, porque as pessoas interagem e conseguem sentir ali o calor humano. Então, eu morei nessa casinha, aluguei, tive a ajuda de umas 40 pessoas. 2, saía mais 3, depois mais 1, depois tal, né? Teve uma pessoa que enquanto eu trabalhava cozinhava, teve 2 pedreiros, teve o seu Antônio com 2 ajudantes, teve uma mulher de Conceição que me ajudou, a Marilda, teve o padre Marcelo, que hoje é bispo, sabe? Teve muita gente assim, que teve um cara que cozinhava para mim só comida natural e tal. E eu trabalhava cedinho e terminava lá para as 9 horas da noite, sabe? Tinha lâmpadas lá no ateliê. É um trabalho que essa parte da argila tinha que ser acelerado, porque a argila ela tem um prazo de exposição, então começa a trincar. E depois as formas, que aí durou aí mais uns 3, 4 meses, né? Depois a parte da fundição, que também durou aí uns 3 meses. Ao total foi em torno de 1 ano, tá? A instalação durou também bem uns 2 meses, a montagem, né? Dessas 26 partes. Vamos supor, a mão. A minha mão, eu consigo olhar e a visão não faz curva. Então, a divisão da forma é onde o meu olhar enxerga. O meu olhar não enxerga aqui atrás desse dedo. Então, aqui já é outra forma. Entende? De uma forma muito simplificada, te falando, né? Mas a divisão é onde o seu olhar vê. As formas foram de gesso e sisal. Gesso e sisal. Por que o sisal? O sisal dá firmeza no gesso. Na hora de tirar, ele não vai quebrar, sabe? E depois, uma estrutura de madeira atrás da forma, para ela não empenar, tá? Para ela não empenar. Depois dessas 26 partes prontas, tem todo o trabalho também de acabamento da forma, isolamento da forma, né? Com sabão, com verniz, isola. Depois é que vem o processo da fundição. A primeira parte é a nata de cimento. Depois, uma camada de cimento e areia lavada. Depois, a ferragem, a montagem da ferragem. Foi uma montagem, não foi tela. E deixando as pontas para fora da forma, assim todas elas. Depois disso seco, aí você desenforma, tira essas placas de cimento, que são a cópia do que era a forma, e a forma a cópia do que era a estátua, né? Então essas 26 partes com a ferragem sobrando é que vão ser encaixadas, montadas e unidas, né? Só que pro lado de dentro. E do lado de fora é que vai ser a estátua. Entende? Ele foi colocado num local, como eu falei, de muita variação de temperatura. Isso, inclusive, quando eu estava lá na instalação, a gente prova concreta disso. Ao mesmo tempo que tem neblina, vem o sol, passa um pouco, tá chovendo, vem neblina de novo, vem vento, muito vento. Isso promove umidade, aumento da temperatura do material, seca com vento, à noite esfria demais. Então,
isso agride a ferragem e o cimento, porque promove dilatação. Então, já foi feito 2 restaurações nele. Ele tem 36 anos, já foi feito 2 restaurações. Uma que eu já fiz, né? Paguei, banquei. A outra foi através de uma verba da CEMIG, através do prefeito José Fernando de Conceição. Isso foi em 2002, quer dizer, já tem 20 anos que não foi feita novamente, né? Então, hoje, a situação dele realmente está além da questão estrutural. Por quê? Vamos dizer assim, a pele dele, que é aquela primeira camada de nata de cimento, está sendo atingida, tá? E é o mais importante, é o que o público vê, que é como se fosse a parte final, é a parte que grava os detalhes, a expressão, né? Então, essa parte é a principal. Essa, inclusive, é a mais difícil de restaurar, porque o material é cimento, ele é relativamente frágil nesse aspecto, né? Quando a camada é muito fina, além do que ele não aceita muita emenda, ele não aceita muita emenda. Então, eu digo que ele realmente está sofrendo lesão. A minha ideia é umas 15 pessoas, porque menos deixa o trabalho mais lento. Neste caso, acho que a ideia vai ser necessário colocar uma tenda grande cobrindo todo o trabalho. Vai ficar aberto ao público, porque é interessante as pessoas aprenderem, né? Terem uma noção de como que se faz esse trabalho. A questão do transporte ou da alimentação ainda tem que resolver, como que vai ser. As partes que foram perdidas do trabalho tem que seguir a mesma linha. Eu modelo, tiro a forma, faz aquela parte, depois funde essa parte na estátua através de fixação de pinos de aço inox para não oxidar. A troca da ferragem que está oxidada e promovendo trinca também pode ser trocada. A parte que está deteriorada da pele, né, vamos dizer assim, da pele, que é a última camada, essa assim é a mais delicada. Essa vai ter que seguir uma técnica nova de aderência desse material, do cimento neste material, porque vai ser uma parte muito fininha, né? Essa é a parte mais delicada. Depois, uma camada de proteção e tipo uma apresentação estética, sabe? De todo o trabalho. Mas antes, eu vou aplicar fungicida, uma limpeza, essa limpeza dele dura uns 5 dias. A obra tem que ser acelerada devido às condições do local. Então, o meu planejamento é que dure 2 meses. Eu já tenho uma parceria, tá? Que está entrando com 20%. O projeto já está aprovado. Então, eu estou sim buscando mais parcerias, porque eu vejo a hora que não tem condições mais de restaurar. Incluído na planilha deste projeto, a parte de divulgação, parte de contabilidade, de um personagem de teatro, e todos os custos do trabalho. Tem advogado também, tem uma série de coisas lá na planilha. Mas essa parte de divulgação do patrocinador,
envolve que ele vai ter na placa de obra exposição através de filmes e fotos e onde mais ele quiser, brindes, esse personagem do Juquinha vai também fazer apresentação em várias cidades lá da região, e assim, e ele tem o direito de descontar com o que ele entrar no imposto de renda. Basta ele entrar com o número do projeto. O número do projeto, quando ele for declarar o imposto de renda, já é descontado automaticamente o valor que ele entrar. Eu nasci em Conceição do Mato Dentro, minha mãe Maria das Dores Ferreira, meu pai Antônio Augusto Clementino da Silva, meu pai do Cerro, minha mãe de Conceição. Sempre fui lá passar férias. Mas eu comecei desde criança a desenhar. Na minha família não tem ninguém com essa veia artística. Eu comecei a fazer primeiro vestibular de física. Depois eu ia visitar a Escola de Belas Artes e um professor italiano, Gianfranco Cherry, grande mestre, me aconselhou a fazer Belas Artes. E de cara começou a dar muito certo. Meu primeiro trabalho foi o busto do Milton Nascimento, com a música Coração de Estudante, porque nessa época estava se iniciando a questão da arte contemporânea e eu já tinha muita aptidão para fazer o trabalho realista. Então, com a música Coração de Estudante, eu fiz o Milton Nascimento. Todos os professores gostaram muito e eu fui indicada para fazer o Clóvis Salgado, Dr. Clóvis Salgado, do Palácio das Artes. Está lá até hoje. Inclusive o arquiteto Dedeco conservou esse trabalho lá com o projeto de restauração que houve, né, alguns anos atrás. E depois disso fui num crescente de obras. Depois de formada, foi em 86, eu já fiz um painel de azulejo para Conceição do Mato Dentro. Fiz uma restauração em pedra-sabão, seguindo os mesmos princípios da restauração dos Profetas, de Aleijadinho, e fiz o Juquinha. Depois do Juquinha, eu tive visitas de clientes grandes também. E um deles me contratou para fazer uma obra que eu fiz quando meu filho nasceu, chamada Mater. Essa obra hoje está no Águas do Treme, em Aúmas. Ele viu esse trabalho, gostou, realmente tem a ver com maternidade, com água, com grandeza, né? E aí esse trabalho tem 9 metros em cimento, em argamassa de cimento, estrutura metálica e cimento. O que eu gosto muito é essa escultura de bronze que está aí, ó, chama Mãe e Filho, sabe? E que foi na época também, logo que meu filho nasceu. Digo que eu tenho na pintura uma tendência para o impressionismo. Na escultura eu tenho uma tendência para o expressionismo, tá? Eu tenho uma facilidade. E vários trabalhos meus também lembram o cubismo, tá? Então são essas três, inclusive no cubismo eu apreciei muito
o artista francês Jacques Leibchitz, excelente escultor da época. E a facilidade pro realismo, eu sei que isso é muito difícil, é relativamente raro a pessoa ter essa facilidade, e eu literalmente não tiro onda, porque isso eu sei que isso é um dom, é um presente de Deus, e graças a Ele é que eu consigo fazer. Mesmo suando muito, não dá para suar pouco não. Na escultura não é fácil. Então eu fiz todos esses trabalhos, considerando inclusive a restauração dos elementos artísticos da Praça da Liberdade. Que lá as fontes, o coreto, os 76 postes, né, de ferro fundido, todos os bustos de bronze, aí já foi em 96, já foi, né, a consolidação dessa minha área.